Boa noite, pessoal. Então, hoje seria a nossa terceira aula do discipulado e o assunto dessa noite seria, né, a minha nova identidade em Cristo. Está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que declara ali. E se hoje a gente pudesse definir as nossas vidas com uma única palavra, qual seria? Qual a definição em uma palavra que a gente poderia colocar sobre quem nós somos? A gente podia dizer várias coisas, né? Enfim, baseado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente acredita, baseado naquilo que as pessoas falam. Mas hoje a gente vai descobrir e reafirmar que a nossa verdadeira identidade não está nas circunstâncias, naquilo que nós pensamos e nem no que as pessoas falam, mas a nossa verdadeira identidade está em Cristo, naquilo que Jesus afirma sobre nós. E a gente pode também se reportar, nesse primeiro momento, há momentos da nossa vida em que a gente recebeu alguns apelidos, né? Quando criança, na escola, ou agora há pouco na adolescência, ou na idade adulta, alguns apelidos que as pessoas nos deram ao longo da nossa vida, alguns apelidos que são carinhosos, enfim, entre namorados, amor, vida, enfim, vários apelidos que a gente recebe ao longo da vida. E isso é comum acontecer. As pessoas têm formas carinhosas de nos chamar, mas há pessoas também que têm formas pejorativas de nos chamar. E eu poderia citar alguns, né, que ao longo da minha vida, principalmente na minha infância, foram colocados sobre a minha vida. Eu me lembro que quando, entre 9 e 12 anos, eu era bem gordinha e aí na escola me chamavam de liquinho, de botijão de gás, de tanque, de baleia, enfim, né, vários apelidos nesse contexto, né. E muitas vezes essas designações, né, que as pessoas trazem machucam, né. Muitas pessoas carregam isso ao longo da sua vida, né. A gente vai recebendo ao longo da nossa vida alguns rótulos. Ah, lá vem a chata. Não, aquela pessoa é muito legal. Lá vem a pessoa mais carismática que eu conheço. Mas há alguns rótulos que não são tão engraçados, não são tão carinhosos, que nos machucam muitas vezes e muitas vezes influenciam a maneira como a gente se enxerga. Mas agora na idade adulta, né? O que nos define, né? Qual palavra nos define? Seria a nossa profissão, quem nós somos pela nossa profissão? Eu era até agora pouco gestora de uma clínica. É isso que me define? Eu sou gestora? É a minha formação? Eu sou formada em gestão de recursos humanos. É isso que me define? É a minha aparência? Eu sou uma mulher de 50 anos. É isso que me define? São os meus erros? Eu sei que eu sou uma pecadora gigante, eu sei disso. É isso que me define? O que me define é o que as pessoas falam ao meu respeito, o que as pessoas pensam ao meu respeito. E aí a gente podia falar várias coisas, porque tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam não tão bem, né? Então, é isso que nos define. Muitos de nós passam a vida inteira buscando a sua identidade naquilo que a gente tem por fora, nas aparências, nas medidas de sucesso, nas medidas de aprovação, no status, na medida de grana que a pessoa tenha, né? Na aprovação das outras pessoas, nos relacionamentos, ou naquilo que o nosso passado trouxe para nós até hoje. Mas, quando as circunstâncias mudam, porque a vida é assim, né? A vida muda constantemente. Quando as coisas mudam, a nossa referência, ela se perde quando a gente coloca a nossa identidade nessas circunstâncias. Porque quem vive condicionado, quem vive pensando, ou quem se baseia aquilo que naquilo que o outro pensa, naquilo que o outro sente, naquilo que o outro fala, na medida de sucesso, na medida de likes da rede social, na medida de seguidores, quando isso muda, a nossa percepção sobre nós mesmos também muda. Então,
a gente precisa olhar para dentro da palavra de Deus, agora que nós queremos viver uma nova vida em Cristo, e ver o que Jesus fala a meu respeito. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo afirma no capítulo 5, versículo 17, o seguinte: assim, agora, se alguém está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nova criatura é. Então, se a gente está em Cristo, então a gente não é mais aquilo que era antes, nós somos novas criaturas. As coisas que eram velhas, as coisas que nós carregamos até aquele momento em que decidimos ser de Jesus, estar em Jesus, elas já passaram e tudo se fez novo. Então, hoje nós vivemos em novidade de vida. Hoje nós somos novas criaturas, novas pessoas. Então, significa que estar em Cristo é receber literalmente uma nova identidade. Sabe que esse dia eu estava procurando a minha carteira de identidade e eu não encontrei. A minha carteira é bem antiga, né? E na carteira de identidade, ela tem a validade dela, normalmente são 10 anos. A minha já está bem antiga, tem que fazer uma nova. Mas a minha nova identidade também vai ter uma validade. Mas a minha nova identidade em Cristo não tem validade. Por quê? Porque Jesus nos dá uma identidade nova e eterna. É para sempre. E aí eu separei aqui, para a gente conversar, algumas mentiras que ouvimos e que passamos a acreditar ao longo da nossa vida, né? Alguns de nós ouviram mais do que outros, porque viveram um pouquinho mais. Às vezes nós ouvimos de nós mesmos essas mentiras, afirmamos essas mentiras rotineiramente, né? E aquilo se torna uma verdade para nós, ou ouvimos de outros essas mentiras. Primeira mentira que eu enumerei aqui: eu não tenho valor. A gente mede o nosso valor pelas nossas conquistas, muitas vezes. A gente mede o nosso valor pelas nossas posições na nossa profissão, ou pelas nossas posições na igreja, no nosso trabalho, na escola, na nossa família. E a partir do momento que a gente perde alguma parte do nosso status ou fracassa, a gente já coloca aquele rótulo: eu não tenho valor. Não tenho valor porque eu não sou igual ao fulano, eu não tenho valor porque eu não consigo fazer igual ao fulano, eu não tenho valor porque eu fracasso sempre nessa área. Mas há uma verdade bíblica que combate essa mentira. E é preciso que a gente aprenda verdades bíblicas para combater todas essas mentiras. E aí eu separei uma verdade, tem muitas outras, uma verdade que rebate essa mentira sobre eu acreditar que não tem valor. A Bíblia vai falar no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que esse amor dele foi tão grande que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem de nós daria o nosso filho para morrer por alguém que não tem valor nenhum? Então, o nosso valor está medido, está alicerçado na pessoa de Cristo. Cristo morreu, Cristo se entregou no meu lugar, morreu por mim. Então, eu tenho valor. Então, a primeira mentira já está rebatida aí, já está por terra agora. A segunda mentira: meu passado me define. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ciumenta, isso é uma verdade. É algo que pertencia à minha vida, sempre fez parte da minha rotina, muito ciumenta, doentiamente ciumenta. E eu sou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, enfim. Mas não é verdade. Se eu estou em Cristo, eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou refém desse meu passado, eu não sou escrava do meu passado. A gente falou já no início. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Essa velha Daisy, ciumenta, pegajosa, insegura, ela já morreu. E houve, então, nesse encontro com Cristo, o nascimento de uma nova pessoa, uma nova criatura, que é renovada de dia em dia, porque as coisas velhas já passaram. Então, essa verdade, essa segunda mentira, é rebatida com essa verdade, 2 Coríntios 5,17. Não existe mais. A terceira mentira é: eu nunca vou mudar. Eu nunca vou mudar, eu já tenho 50 anos, eu já vivi bastante, então
O que eu aprendi até aqui, aprendi, e eu sou desse jeito mesmo. Minha família também era assim, eu já adquiri os costumes de lá, e tá alicerçado em mim isso, e é isso. Isso é uma mentira. É uma mentira que a gente vai incutindo na nossa cabeça e toma como verdade. E aí eu separei aqui o capítulo 1 de Filipenses, o versículo 6. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, que é certo que aquele que começou a boa obra em nós. Quem começou a boa obra em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do momento que eu digo que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o meu Senhor, a partir do momento que eu estou em Cristo, o Espírito Santo é Senhor da minha vida. Então, ele começa uma boa obra na minha vida. E aquele, que é o Espírito Santo, que começou essa boa obra, ele é fiel para completar essa boa obra e aperfeiçoá-la até o dia de Jesus, até o dia que Jesus volte. Então, não é eu não vou mudar. Eu sozinha não consigo, mas o Espírito Santo, que é dono e Senhor da minha vida, ele começou uma boa obra em mim, e essa boa obra vai se cumprir na minha vida, até o dia que Jesus voltar. E assim é. Essa é a verdade que derruba essa mentira. E a quarta mentira que... a quarta mentira é... primeira mentira, segunda mentira, terceira mentira. São 3 mentiras. A quarta mentira é aquela que eu mesma falo sobre mim. Aquela que eu escondo lá dentro de mim e não permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu poderia enumerar várias, mas eu posso dizer uma delas. Eu não sou capaz. Eu não consigo, eu não sou capaz, nada vai dar certo. E aí existe uma verdade bíblica que combate essa quarta mentira. Que muitas vezes a gente está guardando essa mentira lá dentro, né? Filipenses 4:13, Paulo vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. E aí, no contexto desse versículo, né, tem várias verdades, né? Paulo está falando de dentro de uma prisão. Ele fala anteriormente que ele sabe viver tanto na fartura quanto na escassez. E aí ele vai inserir esse versículo nesse contexto. Eu não sou capaz mesmo. Mas em Cristo que me fortalece, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa, porque Ele me fortalece e Ele me capacita. Tanto para viver a mudança que Ele começa na minha vida, tanto quanto para viver as verdades que Ele tem para minha vida. Tanto para viver as mudanças que Ele tem para realizar na minha vida. E se hoje Deus estivesse falando diretamente conosco, a gente tivesse marcado uma audiência aí com Jesus... O que será que ele gostaria que a gente lembrasse sobre quem nós somos? Se hoje a gente estivesse fazendo esse encontro, não fosse esse encontro aqui, mas fosse um encontro diretamente com Jesus, uma audiência com Jesus, uma chamada de vídeo com Jesus, e ele viesse nos falar algo, o que será que ele gostaria que nós lembrássemos a respeito de nós mesmos? Que tipo de declaração ele gostaria que nós fizéssemos a respeito daquilo que ele tem como verdade sobre a identidade que ele implantou na nossa vida? Uma nova identidade, uma nova fotografia, uma nova descrição de quem nós somos. Lá no nosso RG está lá escrito nosso nome completo, né? Filho de quem? Do pai tal, da mãe tal, né? Na data de nascimento tal. E lá em Cristo, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, amado do Senhor, é o que está escrito na nossa nova identidade. E na nossa foto, não é aquela foto lá brabona, assim, que a gente tira para a identidade. É aquela foto transformada, onde a formosura de Jesus está em nós. E aí o desafio para nós no 2026, nessa semana, é que a palavra de Deus venha curar aquela nossa identidade fracassada, né? Identidade velha, botar fora isso, né? E fazermos uma nova identidade, construirmos uma nova identidade
em Cristo, baseado naquilo que Jesus fala para nós, naquilo que Jesus tem para nós. E a minha oração hoje é que nós possamos reconhecer todas essas mentiras e destruí-las com a palavra. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele rebateu as mentiras do diabo com a palavra de Deus. Então que a gente possa rebater as mentiras que são colocadas sobre a nossa vida e que nós colocamos também com a palavra de Deus. Eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo e tudo aquilo que era velho se fez novo. Tudo que era velho já passou. Vivemos uma nova vida. O convite de Jesus para nós é vivermos uma nova vida, baseado naquilo que ele fala de nós, naquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, não naquilo que as circunstâncias demonstram sobre nós, não naquilo que os outros falam sobre nós, não naquilo que a gente acredita sobre nós. Porque às vezes a gente acredita bem pouco. E Deus acreditou muito em nós, tanto que deu seu Filho por amor a nós. Que você tenha uma semana abençoada e toma posse da tua identidade. Nova identidade, nova criatura em Cristo.